O mundo observou como a princesa Diana cativou milhões com sua graça, compaixão e dedicação para ajudar os outros. Sua morte prematura em 1997 deixou um impacto profundo, desencadeando uma onda de dor sem precedentes. Mas, entre a tristeza e as homenagens, um detalhe permaneceu como um mistério durante décadas. Por que seu caixão permaneceu fechado em seu funeral? Agora, aos 75 anos, o rei Charles revelou o motivo pelo qual o caixão da princesa Diana não foi aberto. Foram realmente 40 anos atrás? Parece que foi ontem. Quem dera fosse amanhã. Eu cancelaria. Antes de nos aprofundarmos na longa questão sem resposta sobre seu caixão, vejamos como Diana se tornou tão querida pelo povo. A história da princesa Diana e do príncipe Charles é de grandeza real e profundidade pessoal. Um relato que captura a fascinação do mundo com a monarquia britânica. Tudo começou com dois indivíduos de trajetórias de vida diferentes, cujos caminhos se cruzaram, levando a um casamento que mudaria para sempre o panorama da família real. Sua relação, embora complexa e posta à prova, foi marcada por momentos de felicidade e alegria compartilhada, especialmente nos primeiros anos. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961, em uma família com profundas raízes aristocráticas. Seu pai, Edward John Spencer, era o 8º conde Spencer, e sua mãe, Frances Ruth Burke Roche, era filha do 4º barão Fermoy. A infância de Diana foi marcada por uma mistura de privilégio e dor. Os Spencer, embora muito respeitados na aristocracia britânica, enfrentaram sua cota de desafios. O casamento dos pais de Diana, tenso por vários anos, terminou em divórcio quando Diana tinha apenas 7 anos. Isso teve um impacto profundo em Diana, pois ela era muito próxima de ambos os pais. O divórcio, ocorrido em 1969, fez com que ela fosse criada principalmente pelo pai, enquanto a mãe desempenhava um papel mais distante em sua vida. Apesar da turbulência emocional, os primeiros anos de Diana foram cheios de oportunidades. Sua família tinha vínculos estreitos com a família real, particularmente por meio da conexão de sua mãe. Diana passou seus anos formativos na casa da família Spencer, Althorp House, em Nairn. Foi lá que ela desenvolveu uma paixão pelo trabalho de caridade, além de um interesse pelas artes. Frequentou várias escolas, incluindo a prestigiosa West School, onde se destacou como nadadora e talentosa bailarina. Contudo, não foi apenas sua beleza que mais tarde cativaria o mundo. Diana tinha uma calorosidade e autenticidade que a diferenciavam de outras jovens em sua posição. Era conhecida por sua natureza carinhosa e sua empatia com os menos afortunados, qualidades que definiriam seu tempo como princesa. Charles, nascido em 14 de novembro de 1948, era o filho mais velho da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, duque de Edimburgo. Desde o momento de seu nascimento, Charles esteve no centro das atenções como o herdeiro do trono britânico. Sua vida inicial era um mundo à parte da de Diana, marcada pelo peso da responsabilidade e pelas expectativas. Charles passou grande parte de sua infância longe da família, frequentando internatos onde foi preparado para seu futuro papel. Sua educação foi uma das mais completas que qualquer membro da realeza havia recebido até então, incluindo anos de tutores particulares e escolas como School e Gordon's na Escócia, onde seu pai também havia estudado. Gordon's foi muitas vezes uma experiência difícil para Charles. Sua disciplina rigorosa e localização remota estavam muito distantes das comodidades da vida real. Apesar desses desafios, Charles mostrou grande interesse por vários temas, desde história até agricultura, e desenvolveu uma paixão particular pelo meio ambiente. No entanto, a solidão que frequentemente experimentou durante a juventude deixou marcas nele. Suas relações com a família eram formais e sua mãe frequentemente estava ausente devido aos deveres reais. Como resultado, Charles cresceu com um profundo senso de dever, mas também com o desejo de uma conexão mais pessoal, algo que moldaria suas relações no futuro. Quando jovem, Charles frequentou a Universidade de Cambridge, onde estudou arqueologia e antropologia. Este foi um marco importante em sua vida, pois lhe permitiu se afastar das pressões sufocantes da vida real e obter uma perspectiva mais ampla do mundo. Durante esses anos, começou a desenvolver uma maior apreciação por causas culturais e sociais, algumas das quais apoiaria mais tarde como príncipe. Você precisa lembrar que quando se casa na minha posição, vai se casar com alguém que talvez um dia
se torne rainha e precisa escolher alguém com muito cuidado, acredito. A história de Diana e Charles começou realmente a se desenvolver em 1977, quando se conheceram pela primeira vez. Segundo todos os relatos, foi uma ocasião bastante discreta. Diana, que trabalhava como professora de jardim de infância na época, não fazia ideia de que o homem que estava conhecendo seria o futuro rei da Inglaterra. Para Charles, foi um encontro casual com uma jovem que era intrigante e diferente das mulheres que havia conhecido no passado. Sua conexão se aprofundou ao longo do tempo, e apesar da diferença de idade de 13 anos, encontraram pontos em comum. Diana era, segundo todos os relatos, fácil de lidar e possuía um charme natural que atraía as pessoas. Charles ficou cativado por ela, e ela, por sua vez, ficou impressionada com seu senso de responsabilidade e de intelecto. Não demorou muito para que os dois começassem a se encontrar com mais frequência e sua relação florescesse lentamente. Em 1981, o relacionamento entre Charles e Diana havia se tornado sério. O casal era frequentemente visto juntos em público e sua relação atraía muita atenção da mídia. Após alguns anos de namoro, o príncipe Charles pediu Diana em casamento em 6 de fevereiro de 1981, durante uma viagem ao Caribe. A proposta foi amplamente celebrada, pois o casal parecia a combinação perfeita, um príncipe e uma jovem bela de antecedentes aristocráticos. Nos anos seguintes ao casamento, Diana e Charles foram abençoados com 2 filhos. Seu primeiro filho, o príncipe William, nasceu em 21 de junho de 1982, no Hospital St. Mary, em Londres. O nascimento de William foi um evento marcante, já que ele era o segundo na linha de sucessão ao trono. A decisão de Diana de dar à luz em um hospital, em vez da tradição real de partos em casa, foi inovadora. Esse momento marcou o início de uma nova era para a família real, com Diana fazendo um esforço consciente para estar mais próxima do público. O nascimento de seu segundo filho, o príncipe Harry, ocorreu 2 anos depois, em 15 de setembro de 1984. A chegada de Harry completou a família, e Diana e Charles agora eram os orgulhosos pais de 2 filhos saudáveis. Como pais, ambos estavam profundamente envolvidos na vida de seus filhos, embora de maneiras diferentes. Diana era conhecida por sua abordagem prática à criação dos filhos, frequentemente levando-os para passeios e envolvendo-os em atividades do dia a dia. Ela se esforçava para oferecer uma infância o mais normal possível, apesar do status real. Charles, por outro lado, adotou uma abordagem mais tradicional à paternidade. Como futuro rei, seu papel na vida dos filhos sempre seria mais formal, e seus deveres como príncipe de Gales significavam que ele tinha menos tempo para passar com eles. Ainda assim, era evidente que ele amava seus filhos e sentia grande orgulho de suas conquistas. Apesar de estar casado com Diana, a relação entre o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles é um dos aspectos mais comentados da história moderna da realeza. Camilla vinha de uma família britânica bem estabelecida com conexões nobres. Ela foi apresentada ao príncipe Charles no início dos anos 1970, e os dois rapidamente desenvolveram um vínculo próximo. Posteriormente, foi revelado que Charles estava sob imensa pressão por parte de sua família, particularmente de sua mãe, a rainha Elizabeth II, para se casar com alguém que fosse mais compatível em termos de status social e aceitação pública, razão pela qual escolheu Diana. Em 1973, Camilla se casou com Andrew Parker Bowles, um homem de uma respeitada família militar, o que complicou ainda mais sua relação com Charles. Apesar de seus casamentos, Charles e Camilla permaneceram próximos, com uma conexão emocional que perdurou ao longo dos anos. Esse vínculo duradouro entre Charles e Camilla se tornaria, mais tarde, um dos fatores-chave no desgaste do casamento de Charles com Diana. Mas no final se sentiu errado, e ele recentemente revelou o motivo pelo qual o caixão da princesa Diana não foi aberto, mas falaremos disso mais adiante. Por trás da fachada de conto de fadas, a realidade do casamento era muito mais complicada. Diana rapidamente se sentiu sobrecarregada pelas pressões da vida real, e o escrutínio público era frequentemente intenso. O que Diana não sabia naquele momento era que o coração de seu marido não era inteiramente dela. Com o início do casamento de Charles e Diana, começaram também as tensões que definiriam grande parte de sua relação. Enquanto Diana estava profundamente comprometida com seu papel de esposa e mãe, Charles, apesar de seus votos públicos, continuou sua relação com Camilla Parker Bowles. Embora Diana não estivesse inicialmente ciente da magnitude dessa conexão, era evidente para aqueles ao redor que o vínculo entre Charles e Camilla
permanecia forte. Diana mais tarde falaria abertamente sobre como o apego emocional de Charles a Camila causou tensões significativas em seu casamento. Ela se sentiu profundamente magoada ao descobrir a presença de Camila em sua relação. Diana descreveu como, mesmo antes de seu casamento, suspeitava que algo não estava completamente certo. Um dos momentos mais dolorosos que Diana recordou foi a primeira vez que viu Camila em um evento público em 1981, apenas semanas após seu casamento. Diana sentiu como se estivesse competindo com um fantasma, já que Charles parecia completamente à vontade com a presença de Camila. Isso deixou Diana se sentindo isolada, incompreendida e profundamente traída. A tensão entre Diana e Charles aumentou nos primeiros anos de casamento. Enquanto a mídia continuava a persegui-los, Diana encontrou consolo no nascimento de seus filhos. No entanto, apesar de sua imagem pública como uma mãe e princesa devotada, em privado ela lutava com sentimentos de solidão e traição. As lutas de Diana foram agravadas pelas pressões de viver na família real, onde havia pouco espaço para expressão pessoal ou rebeldia. Com o passar dos anos, Diana se sentiu cada vez mais isolada e suas frustrações chegaram ao limite. Ela encontrou apoio em outras pessoas, incluindo amigos próximos e até membros de sua equipe. O ponto de ruptura chegou em 1992, quando suas suspeitas sobre a infidelidade de Charles foram confirmadas. Diana descobriu que Charles havia retomado sua relação com Camila durante o casamento, e a traição foi demais para suportar. A saúde emocional de Diana começou a se deteriorar e suas lutas pessoais se tornaram mais evidentes para o público. Em 1992, durante uma visita à Índia, Diana falou publicamente sobre suas dificuldades. Sua honestidade e abertura sobre seu estado emocional ressoaram com o público, tornando-a ainda mais adorada. No entanto, também marcou o início de seu caminho em direção à independência. Diana começou a traçar um caminho separado para si mesma, um que não dependia de seu papel como esposa do príncipe Charles. Em 1992, foi anunciada oficialmente a separação entre Charles e Diana. Embora o casal tenha continuado cumprindo seus deveres reais separadamente, os danos à relação eram irreversíveis. Para Diana, a decisão de se separar de Charles não foi apenas pessoal, mas também a realização de que não podia continuar vivendo em uma situação onde se sentia emocionalmente abandonada e publicamente humilhada. A saída de Diana do casamento com Charles foi uma decisão difícil, mas no fim, libertadora. Ela buscou se redefinir fora da família real, focando em trabalho filantrópico e na criação de seus filhos. A morte da princesa Diana, em 31 de agosto de 1997, permanece como um dos eventos mais impactantes e trágicos da história recente. Charles não conseguiu evitar sentir-se parcialmente culpado, o que o levou a compartilhar recentemente a verdade sobre seu funeral. Seu falecimento abalou o mundo e a tristeza que a rodeia continua ressoando até hoje. Diana, conhecida como a Princesa do Povo, morreu em um acidente de carro em Paris, e sua morte prematura levantou questões e despertou emoções em milhões de pessoas ao redor do mundo. Diana era uma figura real única. Com sua graça, beleza e acessibilidade, tornou-se rapidamente uma sensação mundial. Mas sua vida, apesar de todo o glamour e da adoração pública, estava longe de ser um conto de fadas. O peso das expectativas públicas, junto com as pressões de seu casamento com Charles, impactou sua saúde mental e vida pessoal. Nos anos que antecederam sua morte, a vida de Diana já estava marcada por desafios públicos. Seu casamento com Charles esteve em crise por grande parte da união. Em uma entrevista histórica, ao ser questionada se Camilla Parker Bowles havia sido um fator na separação, Diana respondeu: "Bem, éramos 3 nesse casamento, então estava um pouco lotado." Além da infidelidade de ambas as partes, a mídia, que antes a adorava, começou a adotar uma postura mais crítica, especialmente após seu divórcio de Charles, oficializado em 1996. Ainda assim, mesmo com essa mudança de foco, Diana continuou a cativar o coração do público, permanecendo envolvida em causas humanitárias e trabalho filantrópico. A obsessão dos paparazzi com Diana foi um fator importante na tragédia que se desenrolou naquela fatídica noite em Paris. Em 31 de agosto de 1997, Diana estava em Paris com seu companheiro, Dodi Fayed. O casal havia passado a noite no Hotel Ritz e planejava seguir para um retiro privado. O que deveria ser uma noite tranquila, rapidamente se transformou em uma cena de caos,
quando paparazzi começaram a perseguir o carro de Diana, desesperados por outra foto da princesa. Os paparazzi usaram táticas agressivas, seguindo o carro de Diana enquanto deixava o hotel. À medida que avançavam pelas ruas de Paris, fotógrafos em motocicletas mantinham a perseguição, tirando fotos incessantemente. O motorista de Diana, Henri Paul, que também era chefe de segurança do Ritz, dirigia em alta velocidade para tentar despistá-los. Ao entrar no túnel da Pont de l'Alma, ocorreu uma colisão trágica. O motorista perdeu o controle e o carro bateu em um dos pilares de concreto. O impacto foi severo e tanto Diana quanto Dodi foram levados ao hospital em estado crítico. Naquele momento, o mundo não tinha ideia da gravidade da situação. Em questão de minutos, a notícia se espalhou rapidamente e meios de comunicação globais começaram a cobrir o incidente. Apesar dos esforços médicos, Diana foi declarada morta poucas horas depois, aos 36 anos. A notícia da morte de Diana causou comoção mundial. Pessoas de todos os cantos lamentaram a perda de uma mulher que havia conquistado seus corações com sua bondade, beleza e compaixão. Seu funeral, realizado em 6 de setembro de 1997, foi um dos eventos mais assistidos da história. Não foi apenas um evento real, mas um momento global de luto, onde pessoas de todas as origens se reuniram para se despedir da amada princesa de Gales. O serviço aconteceu na Abadia de Westminster. A família real, incluindo a rainha Elizabeth, o príncipe Charles e seus filhos William e Harry, esteve presente. O caixão de Diana estava coberto pelo estandarte real, mas permaneceu fechado. Durante anos, assumiu-se que o caixão fechado de Diana era para proteger a privacidade da família. Essa parecia ser uma explicação razoável, já que funerais reais geralmente envolvem tradição e sigilo. No entanto, recentemente, o rei Charles revelou o verdadeiro motivo por trás dessa decisão. Charles explicou que o corpo de Diana sofreu traumas severos no acidente e seus ferimentos eram visíveis. A família temia que o público fosse exposto a imagens das lesões de Diana, algo que seria difícil de suportar, especialmente para seus filhos. No final, a decisão de manter o caixão fechado não foi apenas para preservar a privacidade, mas para proteger o bem-estar emocional de William e Harry, que já haviam sido lançados ao centro das atenções globais após a morte da mãe. A família real também compreendeu que esse detalhe protegeria a memória de Diana, preservando-a como a figura calorosa e compassiva que o mundo conhecia e amava. Mesmo após anos de sua morte, o impacto de Diana permanece palpável. Sua vida e legado continuam sendo um símbolo de humanidade, compaixão e conexão, lembrando ao mundo que, mesmo no ambiente mais público, a empatia e a bondade deixam uma marca duradoura. Você acredita que há outras razões para o caixão de Diana ter permanecido fechado? Deixe sua opinião nos comentários.